sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ainda de pé, nós vamos ler juntos Atos 20, do 17 ao 27. Esse cântico que acabamos de cantar fala de ouvir. Eclesiastes capítulo 5 está escrito: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Aleluia. Repita comigo: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. Aleluia. Glória a Deus. Aqui estamos para ouvir o Senhor falando conosco. A Ele toda a glória e honra. Vamos ler esse texto do Atos 20, do 17 ao 27. Vamos oferecer esse texto em oração, então, por essas palavras, por essas pessoas e também por cada um de vocês, pelas suas famílias, por aqueles que à distância nos acompanham, em nome de Cristo Jesus. Atos 20, 17 a 27, leiamos juntos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aleluia. Eu falei de manhã, que existe alguns textos no Novo Testamento que traz essa frase: Deus é fiel. Um deles, por exemplo, é o 1 Coríntios capítulo 10, que diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Outro texto é aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa palavra fiel, na verdade, ela não existe na Bíblia. Essa tradução veio fiel para nós por causa do latim, a língua oficial do Império Romano, no qual a Bíblia também foi traduzida. Aí veio a palavra fiel. Na verdade, Paulo não escreveu no Novo Testamento a palavra fiel. Quando ele diz Deus é fiel, ele escreveu uma outra palavra que não tem tradução para o português em uma palavra só, que para ser traduzida em português precisa de mais palavras. Onde Paulo escreveu Deus, onde está escrito nas nossas Bíblias, Deus é fiel, na verdade está escrito assim, Deus é digno de credibilidade.
Deus é digno de credibilidade. Ou seja, pode crer no Senhor. Aleluia. Por isso essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé no Senhor nosso Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, dentro do texto que nós estamos aqui, que é um texto no qual o apóstolo Paulo está voltando da sua terceira viagem evangelística, voltando para Jerusalém, e pelo contexto do livro dos Atos, lá em Jerusalém ele será preso, e até o final da narrativa do livro dos Atos, ele permanecerá preso na cidade de Roma, capital do Império Romano, esperando para ser julgado diante do imperador romano César Augusto. Muito bem, nesse retorno da sua terceira viagem, ele não queria passar novamente pela cidade de Éfeso, onde ele permaneceu por 2 anos ali formando a igreja dos Efésios, mas ele mandou chamar os pastores da igreja de Éfeso para dar a eles últimas orientações que ele recebeu do Senhor acerca do que iria acontecer, e que esses pastores pudessem ser instrumentos para resguardar a igreja dos Efésios de se desviarem por qualquer doutrina falsa do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Isso é muito importante. Dentro desse texto, nós vamos hoje abordar um tema que o apóstolo Paulo abordou aí. Esse tema é, repita depois de mim, caráter do servo. Aleluia. Todo mundo tem um caráter primordialmente influenciado pela condição de pecado em que nós viemos ao mundo. O nosso caráter é aquilo que determina nosso modo de pensar, nosso modo de falar, nosso modo de agir. Isso é caráter, tá? Dependendo do caráter da pessoa, ela vai pensar, falar, agir, ou de maneira mais ou menos correta ou mais ou menos incorreta. É o caráter das pessoas que determina a sua conduta de vida, o jeito que elas vivem. E como todos nós viemos ao mundo em estado de pecado, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Quando Davi disse isso, ele estava sob a inspiração do Espírito Santo, falando não apenas dele, mas de cada ser humano vindo a esse mundo. Então nós já viemos a esse mundo perdendo qualidade de caráter. Já viemos a esse mundo prestes a ter um caráter deformado pela presença e domínio do pecado em nossa alma, em nossa carne, em nossa vida. O pecado deforma o caráter dos homens. O pecado é que leva as pessoas a ter um mau caráter. Todo mau caráter procede do pecado. E aquele que a gente chama de mau caratismo são determinadas coisas que pessoas, por causa do seu mau caráter, realizam. Ou pensam de maneira errada, falam de maneira errada e agem de maneira errada por causa do mau caráter. E o caráter é uma coisa tão forte que a pessoa não pode evitar. Ela vai se comportar de acordo com o caráter que ela tiver. Sejam as circunstâncias em que forem, ela vai manifestar ali
o seu caráter. E a tendência de manifestar um mau caráter é infinitamente maior do que a tendência de demonstrar um bom caráter. Porque todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado promove a deformação do caráter humano, fazendo com que os seres humanos sejam pessoas de mau caráter. Para transformar esse caráter, não existe outro elemento milagroso que possa fazer isso, a não ser a obra da salvação. Somente mediante a obra da salvação, que começa por uma genuína conversão e se desenvolve pelo processo vitalício de santificação, é que o nosso caráter vai sendo formado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o caráter de Cristo. Mas isso é um processo que dura a vida toda, até que todo mau caratismo que existe em nós seja substituído pelo caráter santo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Por isso, quando falamos de caráter, é importante entender isso. Pessoas que julgam as outras por causa do seu mau caráter, só de estarem julgando, estão também demonstrando que são mau caráter. Porque pessoas de bom caráter não julgam ninguém. Porque elas também têm telhado de vidro. Entende essa expressão? Foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou lá em João capítulo 8, para aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher apanhada em flagrante ato de adultério. E Jesus disse para eles assim: se algum de vós não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Se você não tiver problema nenhum de pecado, precisando de santificação no seu caráter, está liberado para falar do mau caráter de outras pessoas. Se não, ao falar do mau caráter de outras pessoas, você está demonstrando que você é mau caráter. O mau caratismo está em todas as pessoas. Por quê? A resposta desse porquê é Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A única forma de se libertar do mau caráter e da corrupção natural que corrói a alma de todos os seres humanos, não é a alma de um ou de outro. Ah, fulano, aquele homem é corrupto. Não, você também é. E desesperadamente corrupto. A única forma de se livrar da corrupção se chama obra da salvação, que começa por uma real conversão e se desenvolve por um seríssimo processo de santificação, no qual somente quem perseverar até o fim será salvo. É sério. Aleluia. Bom, quando Deus, a partir da nossa conversão, começa a operar em nossas vidas mudança de caráter, transformação de caráter,
transformando o nosso caráter de um caráter deformado pelo pecado para um caráter formado pela palavra, à semelhança do caráter santo de Jesus, nós vamos obtendo determinadas características. E Paulo vai falar de algumas delas aqui nesse texto, tá? Primeira coisa que nós vamos falar hoje é que quando Deus alcança as nossas vidas, a primeira coisa que Ele faz em nossas vidas, que nós vamos abordar hoje, é nos transformar em servos dEle. Aleluia. Servos de Deus não são apenas pregadores, ministros, pessoas, pastores, aquele é um servo de Deus, não. Todo filho de Deus é servo de Deus. Toda filha de Deus é serva de Deus. Glória a Deus. As pessoas nesse mundo cheio de soberba e vaidade gostam muito de títulos honoríficos. O contexto bíblico ensina para nós que nós temos que amar, considerar 3 títulos que Deus nos deu mediante a obra da salvação. O principal título é filhos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos feitos filhos de Deus. A ponto de nos chamar filhos de Deus. Aleluia. Esse é o principal título que nós recebemos pela obra da salvação. Já imaginou o que é isso? Filho de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos de Deus não nasceram da carne, nem nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. Na conversão, nós fomos transformados de filhos do diabo em filhos de Deus. Sabia que toda pessoa que não é convertida, ela é espiritualmente filha do diabo? As pessoas não convertidas são filhos de outro pai, o pai da mentira. As pessoas convertidas à verdade são filhos do pai da verdade. A verdade é Jesus e o pai é Deus. Aleluia. Fomos transformados em filhos de Deus. Esse é o título de maior honra que nós recebemos mediante a obra da salvação. Ser filhos de Deus. Olha, um dos motivos pelos quais Jesus foi perseguido e morto foi porque ele se dizia ser o Filho de Deus. Já imaginou? Isso é algo muito grave, muito sério. Ser filho de Deus não é pouca coisa, é algo muito relevante. Fomos feitos filhos de Deus. Não somos filhos do mundo, não somos filhos do príncipe desse mundo, somos filhos de Deus. Aleluia. Essa semana eu postei no Facebook uma frase assim, ó: a Copa é do mundo. Não é isso mesmo? Não é Copa do Mundo? Copa do Mundo, é? É assim mesmo? A Copa do Catar lá, não é Copa do Mundo? Que tem de 4 em 4 anos, é isso aí? Copa do Mundo? Jesus disse: eu deste mundo não sou. João 8, 23. Eu deste mundo não sou. Nós deixamos de ser filhos do mundo para ser filhos de Deus. Como Jesus e como Ele dizer: olha, eu desse mundo não sou. Por isso já renunciei às coisas
do mundo. Já renunciei às coisas do mundo, entre elas até a Copa. Não estou nem aí para a Copa. Não estou nem aí para jogo do Brasil. Eu acho um escândalo um país inteiro parar por causa de um jogo de bola. Isso é idolatria. E Deus abomina toda espécie de idolatria, seja como for que ela se manifeste. Eu aproveito o jogo do Brasil para ir orar. Eu entro no meu quarto ali, abro a minha Bíblia, meus computadores e vou estudar a palavra, traduzir textos bíblicos, derramar a minha alma em oração na presença do Senhor. Vejo jogo nenhum. Está cheio de crente ficcionado em jogo para lá, porque o Brasil é a nossa pátria. Não, não é não. Filipenses 3:20 diz que não. Diz que a nossa pátria está no céu. A sua pátria está no céu? Ninguém pode ter duas pátrias. Só pode ter uma pátria. Qual é a sua? A nossa pátria está no céu. E essa pátria do céu não tem nenhum time de futebol. Na Nova Jerusalém não vai ter nenhum campeonato da Nova Jerusalém. São coisas do mundo. E quem ama o mundo e as coisas do mundo é inimigo de Deus, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus é essa, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fomos feitos filhos de Deus para ser santos, como nosso Pai Celestial é santo. Se fomos feitos filhos de Deus, esse é o nosso principal título. O segundo título decorre desse. Somos irmãos. Somos irmãos. Aleluia. Somos irmãos em Cristo. Como irmãos, somos membros da maior obra que Deus está realizando no decorrer da história da humanidade. A maior obra que Deus está realizando no decorrer da história da humanidade é formar uma família que recebe o nome de família de Deus. Deus está formando a sua família. Depois em casa leia todo o capítulo de Efésios 2, Efésios capítulo 2, e veja como Paulo vai direcionar essa palavra sobre salvação, até o final do capítulo 2 de Efésios, falando da família de Deus, que os salvos são feitos membros da família de Deus. A família de Deus, única família eterna. Família e pátria é a mesma coisa, porque pátria vem de pai. Pátria vem de pai. Pai é o chefe da família. O chefe da família de Deus é Deus. Nas suas três pessoas, o Pai, o Filho, que é nosso irmão mais velho, e o Espírito Santo. E nós, junto com eles na glória, seremos eternamente irmãos nessa família. Aleluia. Irmãos, isso significa ser irmãos. Dois títulos: filhos e irmãos. Mas filhos de Deus aqui na terra também são servos de Deus. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, veio na qualidade de servo. Leia também em sua casa Isaías 42, e você vai ver em Isaías 42 o Pai
apresentando seu filho Jesus como o seu servo. Eis aí o meu servo, no qual eu tenho todo o meu prazer. Esse é o meu servo. Tá? Ele nunca gritará, ele não clamará nas praças, mas ele ensinará toda a minha lei de justiça. Falando, o Pai apresentando Jesus como servo, servo de Deus. São 3 títulos que eu e cada um de vocês tem. Repita comigo: filhos, irmãos, servos. Mulheres, filhas, irmãs, servas. Tá bom para você esses títulos? Eles são oriundos da obra da nossa salvação. Agora é interessante que em português tem 2 palavras, diferentes: escravo e servo. Essas 2 palavras diferentes em português, escravo e servo, em hebraico, na língua do Antigo Testamento, é só uma palavra, não tem 2. E no grego do Novo Testamento também é só uma palavra, não tem 2. É importante dizer isso porque eu já vi pastores pregando: nós somos servos, nós não somos escravos, nós somos servos. Que isso? É escravo. Servo e escravo é a mesma coisa. Não são 2 coisas diferentes, é a mesma coisa. Por isso que em hebraico só tem uma palavra, não tem 2 como em português. Em hebraico repita depois de mim aí, eved. Eved é a palavra escravo ou servo. Em hebraico é só uma palavra, eved. E em grego, agora vamos falar em grego, diga doulos. Isso. Doulos é em grego, a língua do Novo Testamento, a palavra servo ou escravo. Servo e escravo é a mesma coisa, tá? Mas por que em português, que é uma língua bastante rica, tem 2 palavras, escravo e servo? Porque cada uma dessas palavras traz um significado. Escravo significa propriedade adquirida por preço. Na época do escravagismo, os senhores de escravos iam lá na praça pública, no mercado, onde escravos estavam sendo vendidos, e eles compravam os escravos e levavam para sua casa. A partir de que ele comprou aquele escravo, ele é propriedade do seu senhor. É assim que nós somos comprados por alto preço para ser propriedade exclusiva de Deus. Somos escravos comprados. Escravo significa propriedade adquirida. É isso que significa escravo. Propriedade adquirida por preço. E servo tem a raiz de serviço. Esse escravo era comprado para realizar o serviço ou os serviços que o seu senhor o ordenasse que ele realizasse. Servo vem de serviço, trabalho, que a gente escolheu uma palavra bonitinha para isso, que é ministério. Olha como ministério é mais bonito. Mas é serviço, ministério é serviço, é trabalho. Tá? Ministro é servo, é trabalhador, é operário ou então obreiro na obra de Deus. Isso é servo. E como filhos e servos de Deus, temos que entender quais características trazem o perfil dos servos e servas de Deus. Por isso esse é o título nosso hoje. Diga de novo: caráter do servo. Antes de prosseguir, deixa eu fazer um parênteses aqui. Sexta-feira passada nós encerramos o nosso seminário desse ano de 2022 e retomaremos na primeira sexta-feira de fevereiro de 2023, dia 3 de fevereiro.
E eu gostaria de convidar todos vocês para adquirirem, pensarem bastante, orarem nesses próximos 2 meses, adquirirem o costume de vir aqui sexta-feira, 7h30, só para aprender a palavra de Deus mais profundamente no nosso seminário. Amém? Toda sexta-feira, 7h30, agora a partir de 3 de fevereiro. Nesse período de férias do seminário, a gente tem o costume de retornar as nossas congregações de quarta-feira. Então, a partir da próxima quarta-feira, agora, dia que ainda vai ser novembro, né? Último dia de novembro, dia 30 de novembro, e aí todas as quartas-feiras de dezembro e todas as quartas-feiras de janeiro, nós teremos congregação aqui, 7h30, amém? 19h30. Venha congregar no meio da semana, tá bom? No meio da semana, ser fortalecido aí na palavra do nosso Deus, nos louvores, nas orações. Venham orar conosco, estaremos aqui toda quarta-feira, sempre 1h30 de congregação, só que de 7h30, porque é meio de semana, 7h30, 19h30 até as 9 da noite, amém? Então vocês estão convocados aí, porque congregação não é convite, congregação é convocação do Senhor. Estão convocados pelo Senhor a estarmos aqui reunidos em seu nome cada quarta-feira. Glória a Deus. Vamos fazer uma campanha de quartas-feiras até terminar janeiro, tá bom? Em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Esse tema, então, caráter do servo, está dentro desse texto que nós estamos meditando. E esse texto que nós lemos aqui, nós lemos do 17 até o 27, mas nós já vimos onde esse texto está dividido, e a primeira divisão dele vai do 17 até o 21, do versículo 17 até o 21, e o título é, repita comigo aí, Conduta de Paulo. Paulo dá o seu testemunho diante dos Efésios, de como foi a conduta dele, quando ele estava ali pregando durante 2 anos o Evangelho para eles, ok? Uma conduta exemplar. Quem prega o Evangelho tem que ser modelo, exemplo de conduta para as pessoas a quem eles pregam. Tem muita coisa feia por aí, por parte de quem está por aí pregando o Evangelho, mas não tem uma conduta digna, nem diante de Deus e nem diante dos homens. Se todo filho de Deus tem que ter uma conduta digna, quem prega o Evangelho deve ser modelo, exemplo dessa conduta digna. Paulo fala de como foi aqui a sua conduta, uma prestação de contas de como foi a sua conduta no meio deles, quando pregou para eles o Evangelho. Esse texto aí do 17 até o 21, está dividido assim numa introdução e um desenvolvimento. A introdução nós vimos na semana passada, versículos 17 e 18, Paulo disse assim, repita, como me conduzi. O desenvolvimento agora vem em 3 versículos, do versículo 19 ao 21, pode colocar na tela maior, 19 ao 21, e o título é, diga, Ministério Cumprido. Aleluia. Olha, quando você lê Ministério Cumprido, não confunda uma coisa com a outra, olha só. Nenhum ministro de Deus cumpre todo o ministério. E sabe, nem Jesus cumpriu todo o ministério. O ministro de Deus é aquele que cumpre a parte que lhe cabe no ministério de Deus. Jesus teve uma parte do ministério da pregação do Evangelho,
E uma das definições do que é igreja de Jesus Cristo é continuadora do ministério de Jesus. A igreja na terra tem a missão, o ministério de continuar a pregação do evangelho que Jesus começou nos 3 anos e meio do seu ministério. Ele cumpriu a parte que lhe cabia e subiu para a glória. Paulo aqui também dará testemunho que ele cumpriu a parte do ministério que lhe cabia ali em Éfeso. E por isso que ele manda chamar os pastores para passar agora o bastão para eles dizer, ó, eu comecei, eu cumpri a minha parte, e agora vocês têm que continuar. Vocês são responsáveis de continuar. Amém? Esse é o sentido de ministério cumprido aqui, nesses 3 versículos. Esses 3 versículos, 19, 20 e 21, estão divididos assim, ó. Estão divididos para nós aqui em 3 congregações que nós teremos, tá? Hoje, versículo 19, quarta-feira, o versículo 20, e domingo, o versículo 21. Quarta-feira eu vou continuar no livro dos Atos. No 19, que é o de hoje, o título é, diga, servindo. Por isso vamos falar do caráter do servo. Na quarta-feira, que é o versículo 20, diga, jamais deixando. É jamais deixando de ensinar a palavra de Deus, que Paulo vai dizer ali. E no 21, diga, testificando. Testificando acerca de 2 coisas importantes, a fé e o arrependimento. Isso nós vamos ver domingo, no próximo domingo. Não no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês, é o boletim. Então, na outra quarta-feira, primeira quarta-feira de dezembro. Então, hoje, versículo 19, quarta-feira, versículo 20, e na primeira quarta-feira de dezembro, versículo 21. Hoje, o versículo 19, Paulo disse assim, que a conduta dele no meio dos Efésios foi servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Repitam. Aleluia. Bom, eu já introduzi para vocês esse versículo falando sobre servo. O servo tem que servir. Fomos feitos servos para servir a quem? Servir o Senhor. Aleluia. Nós servimos o Senhor. Servir o Senhor, tá? Muitas vezes se traduz em servir pessoas. Nós servimos as pessoas em nome de Jesus, em nome do Senhor. Servimos as pessoas como se estivéssemos servindo ao Senhor. Sabia que nós devemos tratar todas as pessoas da mesma forma que nós trataríamos Jesus? Você trata todas as pessoas da mesma forma que você trataria Jesus? Mesmo os pecadores? Mesmo sendo pecadores? A nossa missão aqui na terra é tratar todas as pessoas da forma como nós trataríamos o próprio Jesus. E independente de quem elas sejam e do que elas façam. Nós não nascemos em pecado e Jesus não veio do céu nos servir. Grandiosa salvação. Você não foi servido por Jesus com grande salvação?
Jesus, como servo de Deus, não serviu a nós grandiosa salvação, sendo pecadores e imerecedores de tudo o que Ele fez por nós? Assim nós temos que servir os outros, como Jesus nos serviu sem merecermos. Oh, amados, como que os crentes têm que mudar de conduta? Não tem ideia. Tem crente por aí odiando pessoas, querendo a morte de pessoas, com a língua cheia de palavrões e maledicências contra pessoas. Esses crentes estão desviados da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Não estamos aqui para xingar ninguém, não estamos aqui para acusar ninguém, não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para bater em ninguém, estamos aqui para ser servos de todos, servir a todos, como o Senhor nos serviu. Saia daqui hoje com isso na sua consciência. Você foi feito filho de Deus, servo de Deus, para tratar as pessoas como Jesus tratou você. Ele veio do céu para te servir grande salvação. Sirva essa salvação para as pessoas, mesmo que elas rejeitem. Rejeitar é problema delas, servir é problema nosso, é dever nosso. Somos servos. Servos são feitos para servir. Tem algum servo aqui? Fomos feitos para servir. Aleluia. Que coisas devem haver no caráter do servo que aparecem no seu serviço? Então Paulo começa dizendo a primeira aqui, ó, servindo ao Senhor, repita, com toda a humildade. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Permita-me compartilhar com vocês uma das coisas que me deixam, são muitas coisas que me deixam escandalizado como cristão, como crente, como filho de Deus. Uma das coisas que me deixa escandalizado na conduta dos crentes é a falta de humildade. O último avivamento que Deus trouxe sobre a terra foi um avivamento de Deus, que os homens batizaram esse avivamento de avivamento pentecostal. Foi um avivamento de Deus, não há a menor dúvida. Só que os homens têm a mania de colocar o dedo na obra de Deus. E quando o homem coloca o dedo na obra de Deus, eles estragam a obra de Deus. Um dos péssimos frutos do avivamento pentecostal, teve muitos bons frutos, mas teve péssimos frutos, resultado do homem colocar o dedo. Um dos péssimos frutos do avivamento pentecostal foi o fermento do orgulho e da soberba espiritual que dominou sobre tantos crentes, se sentindo fortes, se sentindo grandes, se sentindo importantes, se sentindo poderosos. E esse sentimento aí não é espiritual, não. Esse sentimento aí, ele é carnal e é pecado. Forte é Deus, poderoso é Deus. Nós continuamos sendo vasos de barro, vasos sem valor,
Vasos acerca dos quais o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios. Sábado que vem nós vamos iniciar um estudo aqui da carta aos Coríntios. Hoje segunda carta aos Coríntios. Nós terminamos Neemias, vamos começar a segunda carta aos Coríntios. Nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo fala assim que nós trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No pentecostalismo e no neopentecostalismo, as pessoas pensam que o poder é deles. Se sentem empoderados, se sentem muito importantes, se engrandecem em nome de Deus, em nome de Jesus, e se projetam assim para as pessoas, como se fossem grandes homens, grandes servos. Anos atrás, bem antes da pandemia, eu estava dando uma aula de teologia, numa sala onde havia ali nessa sala também como alunos, alguns pastores que foram lá para estudar, porque não tinham o curso, né? E um deles perguntou assim: pastor, o que o senhor acha nos congressos que tem por aí, né? Alguém ser apresentado assim: olha, vamos ficar de pé agora e vamos receber o grande servo de Deus que vem aqui pregar para nós essa noite. O que o senhor acha disso? Eu falei: eu acho o seguinte, bom, se ele é grande, então não é servo. Mas se ele é servo, então ele não é grande. Grande é o Senhor. Salmo 48, grande é o Senhor. As pessoas foram infectadas de uma megalomania, de querer ser grande. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Quer ser poderoso, quer ser o profeta poderoso, quer ser o que tem poder de cura, quer ser o que tem poder de milagres. No pentecostalismo, a soberba espiritual leva as pessoas a querer imitar a Cristo nos milagres, nas curas, mas não imitam a Cristo na humildade, onde Ele mandou que nós o imitássemos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade é a primeira característica do servo. Continua valendo a palavra de Deus que diz: Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. A primeira palavra que Jesus pregou no resumo da doutrina do reino de Deus, que se chama Sermão do Monte, foi: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade. Paulo apresentou essa característica: olha, vocês observaram a minha conduta, que eu passei aí com vocês, servindo o Senhor com toda humildade. Verdadeiros homens de Deus são humildes, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A humildade é uma das lições evangélicas para a nossa santificação. O processo da santificação, entre outras coisas, é o processo de nos transformar de pessoas soberbas em pessoas humildes. Deus quer os humildes. Segundo ponto que ele coloca, repita aqui comigo: servindo ao Senhor com lágrimas. Lágrimas, tá? Lágrimas, né? Chorar, né? Aqui está outra coisa que Jesus disse no Sermão do Monte: benditos vós que chorais, porque sereis consolados.
Mas Jesus disse ao contrário: ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Verdadeiros servos de Deus, como diz lá no livro dos Salmos, semeiam com lágrimas, mas colhem com alegria. Mas semeiam com lágrimas. Essas lágrimas aqui representam, tá? Representam o contraste entre duas coisas. Essas lágrimas dos servos de Deus representam o contraste entre duas coisas. Primeira, a grandiosidade de toda a palavra de Deus, que eles têm o ministério de ensinar para as pessoas, e ao mesmo tempo, a profundidade da ignorância das pessoas que rejeitam esse conhecimento. Jeremias foi instrumento de Deus para que Deus dissesse através de Jeremias quem são pastores segundo o coração de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 15, né? Vos enviarei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são pastores segundo o coração de Deus. E esses pastores pastoreiam com lágrimas, porque a maioria das pessoas não querem esse tipo de pastores. São pastores segundo o coração de Deus, mas não são pastores segundo o coração dos homens. Pastores segundo o coração dos homens são pastores que façam o que as pessoas querem, o que eles querem. Que façam bezerros de ouro para eles. Que paguem propinas espirituais para eles e lhes garanta o céu. Mas não que pregue o evangelho. E esses pastores se tornam falsos, porque Gálatas 1:10, Paulo disse: se eu agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Por isso, pastores que verdadeiramente servem a Cristo, ou cristãos que verdadeiramente servem a Cristo e querem transmitir a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho para as pessoas, sofrem e choram diante da inaceitação dessas pessoas, que elas não querem essa palavra, elas não querem esse evangelho. Elas querem as bênçãos de Deus, elas querem os favores de Deus, elas querem as curas de Deus, elas querem os milagres de Deus, elas não querem a palavra de Deus. Elas rejeitam o conhecimento de Deus, e por isso esse povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. E é por isso que verdadeiros ministros semeiam com lágrimas, porque eles entendem esse confronto, a grandiosidade do conhecimento que Deus quer transmitir e a profundidade da ignorância da maioria que não quer conhecer nada. Lágrimas, mas serão consolados. Aleluia. E a última coisa, né? Paulo diz que andou servindo ao Senhor em meio a, diga, provações. Em meio a provações. Colocou provações no plural aqui porque são várias. Todos nós passamos por provas, todos passamos por provações. Agora Paulo vai citar aqui uma das piores provações pelas quais todos nós passamos, que ele chamou aqui de provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Sabe o que significa essas provações? A pior das provações que nós, como filhos de Deus, enfrentamos é a provação da religiosidade contra a verdadeira espiritualidade.
Jesus não morreu por nós para que nós sejamos religiosos. Ele morreu por nós para que nós sejamos homens espirituais. 1 Coríntios 2, versículos 15 e 16 diz que o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O propósito de Deus é fazer de nós homens espirituais, mulheres espirituais, mas nós somos constantemente provados pela religiosidade. Religiosidade é a quebra da espiritualidade. Religiosidade pode transformar homens espirituais em crentes carnais. E essa é a maioria dos evangélicos de hoje. Não são homens espirituais, são crentes carnais. É a maioria dos pastores de hoje, não são homens espirituais, são homens carnais, crentes carnais. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, ele falou: eu não pude escrever para vocês como se vocês fossem homens espirituais, mas carnais, criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido que não podíeis suportar, e ainda agora não podeis, porque ainda sois carnais. Havendo entre vós invejas, ciúmes, divisões, facções, não é porque sois carnais e andais de um modo totalmente humano? Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, sabe por quê? Porque estava havendo partidos entre eles. Ah, eu sou daquele lado, não, eu sou daquele outro lado. Ah, eu sou dali, eu sou daculá. Isso não é de Deus. Por isso que Paulo fala para rejeitarmos e nos afastarmos de gente facciosa. E Tiago escreveu que a sabedoria humana, ela é terrena, ela é diabólica e ela é facciosa. A sabedoria do alto é imparcial, não toma partido, não faz facções. Essa é a sabedoria do alto. É com essa sabedoria que Deus quer formar o caráter dos seus servos, suas servas, seus filhos e suas filhas. É isso que a palavra de Deus opera em nossas vidas. A religiosidade destrói o cristianismo na face da terra. A religiosidade destrói tudo que foi feito a partir da reforma protestante. A religiosidade destrói igrejas evangélicas inteiras. É uma grande provação. E se é uma provação, Deus nos dá tudo o que precisamos para sermos aprovados. 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você só maneja bem o que conhece bem. E a única coisa que nós aqui agora tentamos, com toda a humildade, com lágrimas, com orações, tentar transmitir a vocês, é transmitir todo esse conhecimento da palavra de Deus, que vai santificar a sua vida e te levar para o céu. É isso que toda a igreja de Cristo na terra deveria estar fazendo, mas não está. Mas nós estamos. Só que nem todos dão ouvidos, mas nós estamos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala conosco aqui na palavra. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.